A palestra do Jefferson, lá do PIT, e agora convido aqui para fazer a sua palestra o diretor de certificação da BNT, Antônio Carlos, a quem eu peço uma salva de palmas. Bem, pessoal, já dei bom dia a todos. Queria só fazer uma retificação, não é uma palestra, isso é um bate-papo. Tá? Então, vamos conversar, vamos dizer, um pouquinho, e depois, vamos dizer, do que o Jefferson apresentou, de uma forma bastante clara, bastante concisa, dando, vamos dizer, uma importância fundamental ao trabalho de vocês. Tá? É um trabalho de equipe. Eu vou também pedir a permissão da Marcela para utilizar a técnica dela e colocar aqui os 20 minutos, quer dizer, no cronômetro aqui. Ok? Bem, nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo de certificação. Como é que ele é desenvolvido, como é que ele é materializado, vamos dizer, perante, vamos dizer, os municípios. Quem é que está passando? Ah, está aqui. Aqui. Bem, falar um pouquinho sobre a BNT. Primeiro, a BNT é uma senhora que foi fundada em 1940. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública, e ela é responsável pelo processo, pelo acervo técnico nacional. Foi-se referido aí o pavor que se tem, vamos dizer, das normas que fazem referências a trabalhos acadêmicos. Quer dizer, mas não é nada disso. É, vamos dizer, um padrão que normalmente o universitário, no início da sua carreira, utiliza, vamos dizer, essa norma como referencial. E a BNT também é signatária do Código de Boas Práticas da OMC, da Organização Mundial do Comércio, e é, vamos dizer, um organismo certificador que executa, vamos dizer, certificações hoje de aproximadamente 400 programas de certificação, sendo que a certificação de indicadores é, vamos dizer, um dos programas que nós gerenciamos. Outro ponto importante que foi se referido vamos dizer, que a BNT é membro fundadora da ISO. Quer dizer, a BNT nasceu em 1940, a ISO em 1942. A ISO é uma instituição, uma organização internacional de normalização, com sede em Genebra, na Suíça, que reúne hoje 167 países do mundo. Então, nós estamos falando de países dos 5 continentes, as maiores economias estão, vamos dizer, têm assento, vamos dizer, na ISO. Qual o objetivo dela? Criar padrões que tenham uma linguagem comum, que seja um padrão que possa ser utilizado aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Esse é o objetivo principal, é eliminar, vamos dizer, barreiras técnicas, barreiras comerciais, em prol, vamos dizer, da coletividade. Nós também somos membros fundadores do IAC, que é o International Electrotech Commission, da AMN, a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, e do COPAN. Outro ponto, vamos dizer, importante é que nós temos assento também, vamos dizer, no GEM, que é, vamos dizer, um organismo que faz a rotulagem ambiental no mundo e que também reúne, vamos dizer, aproximadamente, vamos dizer, 80 países, também dos 5 continentes. Quando a gente está falando, vamos dizer, em certificação, principalmente a certificação, que é o tema de hoje, nós estamos falando em 3 padrões normativos. Nós estamos, todas essas 3 normas, ela tem, vamos dizer, um título, que são indicadores para cidades e comunidades sustentáveis. Aí ela é dividida em 3 tópicos, em 3 normas. Nós temos a 37120, que são indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida, que reúne 168 indicadores. Esses 168 indicadores são divididos em 3 níveis. São 45 indicadores essenciais, 59 indicadores de apoio e 24 indicadores de perfil. Nós estamos considerando no processo de certificação, vamos ver um pouquinho à frente, apenas os indicadores essenciais e os indicadores de apoio. Depois nós temos a norma 37122, que é indicadores para cidades inteligentes. Ela reúne 80 indicadores e não há uma distinção entre o que é essencial ou o que é de apoio, o que é de perfil. São 80 indicadores, simplesmente indicadores.
E depois nós temos a norma 37123, que é a norma para indicadores para cidades resilientes, que reúne, vamos dizer, 68 indicadores com a mesma filosofia da 37122. Não existe distinção, são simplesmente indicadores. Então, nós estamos falando, vamos dizer, entre indicadores essenciais, indicadores de perfil, indicadores de apoio, de 276 indicadores. São indicadores que as cidades deverão levantar de acordo com uma metodologia, vamos dizer, voltada ou, vamos dizer, inserida nos próprios padrões normativos. Já se falou aí, vamos dizer, eu não vou abordar, o Jefferson e o Humberto falou, vamos dizer, com bastante propriedade, da importância do levantamento desses indicadores. Eu peguei, vamos dizer, uma fala aí do Ricardo Nunes, que ele foi bem claro. Quer dizer, cabe ao administrador público definir, vamos dizer, as suas políticas sociais, políticas econômicas, através de quê? Através de KPIs, através de indicadores. Aqueles que não têm, vamos dizer, uma referência, infelizmente não poderão tomar medidas de melhoria, medidas, vamos dizer, de um melhoramento, vamos dizer, contínuo. Bem, outro ponto também importante é que para cada um desses 276 indicadores, as normas versam o seguinte: a importância que a mensuração do indicador representa. Então, isso é, vamos dizer, vital. Vamos dizer, qual é, vamos dizer, a importância desse indicador perante, vamos dizer, o padrão normativo? A relação com as áreas de ação e propósito de sustentabilidade da ABNT-NBR ISO 37101. Existe uma norma 37101 que é um sistema de gestão para municípios. Essa norma, tenho certeza absoluta que, com o passar do tempo, após a implantação dos indicadores, vai ser uma norma extremamente, vamos dizer, utilizada pelos municípios, da maneira, vamos dizer, de fazer a gestão completa das suas atividades. A relação com os ODS das Nações Unidas, o Jefferson já apresentou isso, de uma maneira bastante clara, Humberto também. Nós temos 19 temas, e os ODS das Nações Unidas têm 17, então todos os ODS das Nações Unidas estão cobertos pelos temas do padrão normativo de referência que nós estamos abordando. Quer dizer, a metodologia de cálculo, a norma te dá a metodologia de cálculo, a norma te dá a fonte de dados que você pode procurar, que você pode identificar, e também uma eventual interpretação dos dados. Então, nós estamos falando de como, vamos dizer, identificar, como calcular e como interpretar esses dados. Então, o padrão normativo ele é bastante abrangente e é bastante claro com relação a essa metodologia. Bem, os indicadores estão aí, tá? São 19 temas, tá? Que vai de economia até água, esgoto. Quer dizer, todas as atividades decorrentes de uma administração pública estão contempladas nesses 19 temas. Outro ponto importante é que cada uma das normas, elas abordam todos os temas. Então, a 37120, ela aborda a economia sobre a visão, vamos dizer, da característica da norma. A 37122 também aborda a economia, mas na visão, vamos dizer, de uma cidade de indicadores para uma cidade inteligente. E a 37123 também aborda a economia no que diz respeito, vamos dizer, a cidades resilientes, indicadores para cidades resilientes. Então, conclusão, todos os 19 temas são contemplados nas 3 normas, obviamente abordando a característica do padrão normativo que está sendo levado como referencial. Bem, o que significa, vamos dizer, a certificação? O que é a certificação? A certificação significa dizer que, primeiro, o município está atendendo o padrão normativo. Primeiro, o indicador foi calculado e formatado corretamente. Então, esse é o trabalho que vocês estão tendo aí ao longo desses meses aí. Seus dados foram obtidos de fonte adequadas e suficientes. Ora, não basta eu dizer o seguinte: qual é, vamos dizer, o meu indicativo? Meu indicativo é 0. Por quê? Porque eu não tenho esse indicativo. É claro, vai haver casos em que nós podemos analisar que aquele indicativo não é, vamos dizer, viável, não é não aplicável ao município. Mas não apenas dizer que 0 é um indicativo que vai ser contemplado, vamos dizer, na análise da certificação.
E sua conformidade foi comprovada através de evidências objetivas, em um processo de auditoria. Ora, eu, para avaliar alguma coisa, eu preciso ter evidência objetiva, eu preciso ter a comprovação, eu preciso ter a conformidade daquilo que foi levantado com aquilo que foi apresentado. Né? Se falou um ponto bastante importante aí, eu também vou pegar o gancho aí do Ricardo. Eu considero, vamos dizer, que o processo de certificação é uma consequência natural de um trabalho desenvolvido por vocês, pelo município. Tá? Eu considero mais importante, vamos dizer, a implantação, vamos dizer, de um sistema de gestão dos indicadores do que propriamente a certificação. Está sendo um antagonismo? Não. Porque se não existe a implantação, não existe a conformidade, não vai existir a certificação. Então, consequentemente, a implantação ela é fundamental, vamos dizer, nesse processo. O levantamento dos indicadores é fundamental, vamos dizer, nesse processo. Bem, outro ponto também, que é muito importante, que a norma coloca, é que não existe juízo de valores. Não cabe ao organismo certificador dizer o seguinte, olha, uma cidade que atingiu 10% num determinado indicador, ela é inferior a uma cidade que atingiu 30%, 80% nesse indicador. Mas por que isso? Primeiro, a gente está falando, vamos dizer, num padrão normativo, cuja característica é a evolução, é a melhoria contínua. Quer dizer, fizeram assim várias comparações entre o município de São Paulo, que efetivamente eu já me reportei no início, quando tive a oportunidade de conversar com vocês, de fato, vamos dizer, é esplendoroso, vamos dizer, maravilhoso. Entretanto, vamos dizer, nós temos municípios de médio porte e até, por que não, num futuro próximo, municípios de pequeno porte, que possam, vamos dizer, implantar, vamos dizer, esses referenciais, esses indicadores. Digo para vocês, será que esses municípios são melhores ou são piores? Nós estamos falando de uma norma que são 167 países com características culturais, sociais, totalmente díspares. Então, o objetivo da norma internacional é cuidar do quê? Cuidar que aqueles municípios possam ter levantamento dos indicadores e defender, vamos dizer, o seu rumo. É saber exatamente onde eu estou, para onde eu quero ir, o que eu tenho que fazer para chegar lá. Esse é, vamos dizer, o objetivo fundamental da norma. É a melhoria contínua através do quê? Através de uma análise perfeita dos seus indicadores e, vamos dizer, aonde é que aquele governante tem que colocar as suas fichas no que diz respeito ao quê? Ao benefício da comunidade. Então, esse é, para mim, vamos dizer, a grande sacada do padrão normativo. Ela não traz juízo de valor. Tá? Mas, em comparação, elas também não definem uma meta numérica que vai dar esse juízo de valor. Tá? E, da mesma forma, o nosso processo de certificação também não vai trazer juízo de valor. Nós vamos verificar se aqueles indicadores foram coletados, foram analisados, foram apresentados de forma coerente e com evidências objetivas. Bem, conclusão. Jefferson colocou muito bem. Não é um ranking de cidades. Eu posso nomear, vamos dizer, ranking de cidades sem um padrão, vamos dizer, de referência. É uma evidência conformidade a normas internacionais. Segundo, não se diz que uma cidade é ou não é inteligente. O que se atesta é a veracidade da rastreabilidade dos indicadores. Indicadores esses que servirão para, vamos dizer, os governantes definirem a sua meta, definirem a sua política, definirem o seu caminho, o seu rumo. Por exemplo, os níveis de certificação, nós criamos uma metodologia, um procedimento, que tem 3 níveis, que é o bronze, o prata, o ouro e o platina. Já fizeram a proposição aí do 5º nível aí. Criptonita, ok, perfeito. Como é que nós definimos isso? Nós definimos o seguinte, primeiro, para obter a certificação, vamos dizer, fundamental, é a condição sine qua non,
que a cidade atenda os conceitos da 37120. Então, assim, a 37120 é a base, é a estrutura para, vamos dizer, se erguer os outros dois padrões normativos, que é a 37122 e a 123. Ora, a 37120, como eu falei, é a única norma que tem a diferenciação entre indicadores essenciais e indicadores de apoio. Então, para atingir a categoria bronze, há necessidade de atingir todos os 45 indicadores essenciais preconizados pela norma. Okay? Então, bronze, prata, ouro e platina, 45 indicadores essenciais. Já, vamos dizer, a classificação em relação, vamos dizer, a prata, ouro e bronze, vai definir, vamos dizer, dos indicadores de apoio apresentados. Então, se eu tenho, para ouro, 45 essenciais, que é a condição base, e mais 30 a 44 indicadores de apoio, todos eles verificados estando conformes, a cidade obtém, vamos dizer, a sua certificação na categoria ouro. Pulando para a 37122, que não tem essa distinção entre indicadores, para a bronze ela tem que atingir de 40 a 49. Reparem, vamos dizer que o total de indicadores da 37122 são 80 indicadores. Então, para a categoria de entrada, a categoria bronze, ela tem que ter 50% dos indicadores preconizados na norma. E vai assim sucessivamente, em função do número de indicadores apresentados e verificados conforme, há um crescimento no que diz respeito ao nível de certificação, vamos dizer, da cidade. E para 123, também, como ela tem 68 indicadores, 50% é, vamos dizer, a quantidade de indicadores de entrada para obter, vamos dizer, a certificação na categoria bronze. E para atingir, vamos dizer, a categoria platina, de 60 a 68 indicadores. Então, essa daí foi a metodologia que nós utilizamos para definir, vamos dizer, os níveis de certificação de uma cidade. O processo de certificação, ele é um processo de certificação simples. Nós criamos, vamos dizer, uma plataforma que nada mais é um depositório de dados para que vai servir no futuro, como o próprio Humberto colocou, para as auditorias de manutenção da certificação, que nós vamos ver um pouquinho adiante. Então, o município tem acesso à plataforma, insere, vamos dizer, os dados em função do levantamento dos indicadores que foram coletados, avaliados e as evidências objetivas dos mesmos, quer dizer, faz a inserção desses indicadores, nós executamos uma auditoria desses indicadores, caso, vamos dizer, esses indicadores estejam não conforme ou não atendam, vamos dizer, à exigência mínima a ser adotada pela BNT, ele será comunicado ao município, e o município terá, vamos dizer, a oportunidade de tomar ações corretivas para aquela, vamos dizer, discrepância ou não conformidade, dizer, detectada. Mas tudo isso é um processo que é um processo de comunicação. Tá? Não há uma imposição, porque muitas vezes eu posso não entender, vamos dizer, uma apresentação de um município. Então, vamos dizer, o diálogo entre, vamos dizer, o município, a equipe do município e a equipe de auditoria é um diálogo franco e honesto e profissional. Eu me lembro quando eu comecei a fazer a auditoria, quer dizer, que tinha, vamos dizer, a máxima com a comparação entre o auditor e o terrorista. Então, eu dizia o seguinte, com o terrorista ainda existe alguma forma de diálogo. Não é nada disso. Sem dúvida alguma, o nosso diálogo nesse processo é total, porque nós estamos falando, vamos dizer, de uma atividade extremamente, vamos dizer, importante para ambos os lados. Quer dizer, a análise do resultado sendo positiva, entrando naquela tabela que eu apresentei anteriormente, nós vamos fazer a emissão do certificado. Esse certificado tem, vamos dizer, uma validade por um período de 4 anos, sujeito, vamos dizer, a um processo de auditoria anual. Esse processo de auditoria anual não é uma auditoria completa, é um spot check em cima do que foi avaliado na auditoria de concessão. O objetivo é que, ao longo dos 4 anos, a gente percorra todos os indicadores que deram origem à certificação inicial. Bem,
A importância da certificação, eu vou deixar, as palavras, do Jefferson, que colocou, bastante, com bastante propriedade, mas eu coloco, aqui um item aí, que é facilitar a troca de informações, de projetos, através, do desenvolvimento que cada um desses municípios executou ao longo da sua linha de tempo. Eu acho que não agora, mas no futuro próximo, essa vai ser, uma das grandes vantagens. Eu tive, experiências em São José dos Campos de projetos simples, muito simples, que podem ser, utilizados por qualquer município e, muitas vezes, sem utilizar grandes recursos públicos. Então, essa é a grande sacada. A sacada de você ter, um projeto que possa ser adotado para outros municípios, com um desempenho e com uma atuação, obviamente, respeitando, a capacidade, respeitando, a cultura de cada um desses municípios. Outro ponto que também eu reparei, na certificação de São José dos Campos, foi, a facilidade de comunicação, não só, com a população, mas também com os empresários. Se eu quero colocar, a minha empresa, num determinado município, obviamente eu vou olhar, pelas facilidades, que o município está me dando, sob o ponto de vista, eu diria, de recursos, né? De, muitas vezes, isenção de impostos, mas não é só isso. Nós temos que olhar, a parte social, nós temos que olhar a parte, cultural, nós temos que olhar a parte de segurança. Eu me sentiria muito mais confortável colocando, a minha organização em municípios que tivessem, essa de facilidade. Bem, é o que eu tinha a apresentar para vocês. Tenho certeza absoluta que essa equipe aí, é uma equipe, eu diria, vencedora, né? Correto, Humberto? Quer dizer, e eu tenho a seguinte teoria, eu acho que quando a gente forma um time, a gente entra para ganhar. Tá? Essa é a realidade, desse padrão normativo, porque, para mim, a grande dificuldade, eu externei isso para Humberto, na ocasião, é ter, a sinergia entre essas secretarias. É todos eles estarem lutando, estarem remando o mesmo barco com o mesmo norte. Eu acho que essa é a parte fundamental, é a sinergia. Essa sinergia, eu tenho certeza absoluta que vai ser muito bem, utilizada no futuro, em um futuro bem próximo. Obrigado. Agradecemos ao Jefferson.